Olá, professores! Bem-vindos ao mais um Momento TPC do Núcleo Pedagógico Diretoria Região de Limeira. Eu sou a Letícia, PCNP de Tecnologia, e nós estamos aqui com a formadora de hoje, PCNP Michele, de Educação Especial. Bom dia, professores. É com muito carinho que hoje nós vamos conversar sobre educação especial nesta manhã. Antes de nós começarmos a formação, Michele, o Núcleo Pedagógico quer agradecer, assim, de coração, aos professores que, com muito carinho e muita educação, enviaram comentários sobre a nossa formação da semana passada. Em especial, nós queremos agradecer ao professor Rogério, da Escola Heloísa Marasca. Ele nos mandou um comentário tão atencioso, falando da questão do link para as dúvidas, que nós tínhamos colocado uma letrinha ali a mais, um número, na verdade, e aí ele no comentário ele escreve lá como ele conseguiu consertar e nos deu e nos indicou que nós tínhamos colocado de forma errada, então, a descrição do link. É de profissionais da educação assim que nós precisamos, professores empáticos e que torcem para que o trabalho do outro dê certo. Muito obrigada, professores. As respostas das perguntas já estão sendo respondidas. Nós mudamos a estratégia, tá bom? Porque nós estamos buscando a forma que a gente consiga atender realmente a todos. Então, vocês estão recebendo, aqueles que mandaram a pergunta, estão recebendo a resposta nos e-mails registrados no formulário. Então, você, professor e professora, que já mandou a sua dúvida, você pode consultar a sua caixa de entrada, que as respostas já estão sendo enviadas, tá bom? Vamos então ao objetivo da nossa formação de hoje sobre educação especial. Bom, formar professores, coordenadores e professores para atender a público-alvo da educação especial. Orientar sobre os procedimentos necessários para a adaptação curricular de alunos do ensino fundamental, anos finais e ensino médio. Realizar estudo dos casos apresentados com foco na aprendizagem dos alunos que necessitam de um currículo adaptado. Orientar as ações para elaboração de uma adaptação curricular significativa que atenda às necessidades do aluno na rede regular de ensino. Então, Michele, você está com a palavra. Muito obrigada. Obrigada, Letícia. Bom, eu vou começar falando como esse sistema educacional garante esse direito das pessoas com deficiência a ter uma educação de qualidade para todos, tá? Bom, nós vamos falar de algumas legislações estaduais que garantem o acesso desse aluno à escola regular, tá? E que garante a adaptação de recursos, uma adaptação curricular eficiente no próprio ensino regular, na série que ele está inserido, tá bom? Então, essas resoluções são a resolução número 68 de 2017, a instrução de 14 de 2015, que vai falar de cada área da deficiência, tá? E vai colocar os instrumentais, vão colocar nessa resolução, além de falar do rol de atividade desses profissionais, que são especializados nas áreas específicas, ele coloca os instrumentais necessários, assim como a resolução 11, né, de 2008, ele vem falando de cada uma das deficiências. Outra resolução também que nos atende, que é um dos serviços que nós atendemos aqui em Limeira, é a resolução 25, que vai falar do atendimento domiciliar, e a resolução 71, que fala da classe hospitalar, tá bom? Nós vamos conversar de cada uma delas. Quem são os alunos público-alvo da educação especial? A resolução 68, ela classifica 5 áreas como deficientes, tá? Então, ela vai falar que o deficiente intelectual, o deficiente sensorial, que é aquele que é tanto auditivo quanto visual é deficiente, né? Ele vai falar da deficiência física, vai falar das altas habilidades e superdotação
e do transtorno de espectro autista. Esse é o público-alvo da educação especial. É através desse público que nós montamos o serviço, abrimos salas, tá bom? Bom, e para atender esse público, né, que a 68 coloca, né, e são os deficientes da resolução 68, para atender esse público, ele coloca algumas estruturas que ele chama de atendimento educacional especializado, tá? Que são alguns recursos para atender esses alunos propriamente dito. Esse recurso, ele deve ter oferta, a escola deve ofertar ao aluno de maneira obrigatória, mas, embora seja obrigatório, ele tá no sistema de ensino, que seja salas de recurso, intérprete de Libras, depois nós vamos ver quais são as estruturas do AE, embora participar do AE seja decisão do aluno, do pai ou responsável, tá bom? Então, nós temos como escola ofertar esse atendimento, mas a decisão de participar é do pai. Para isso eu coloco aqui um lembrete que no site da Diretoria de Ensino tem um link, página da Educação Especial, dentro do núcleo pedagógico, lá dentro dos documentos e solicitações, há um documento que chama termo de consentimento, onde o pai vai preencher, a senhora que a escola recebe o aluno deficiente, ele deve dar esse documento para o pai preencher e explicar para o pai que ele tem direito a esse acesso. E o pai, ele tem a autonomia de tanto de participar, de querer que o filho participe ou não dos atendimentos oferecidos. Esses atendimentos, nós vamos ver, esses recursos, né? E atendimento é o professor interlocutor de Libras, que nós sabemos que ele a partir do momento que o aluno é classificado como surdo, a escola envia para a diretoria de ensino o saldo de aulas desse aluno e é atribuído um professor para ele. Mas muita atenção, o pai tem que dar a anuência que ele queira e que essa é a opção de comunicação dos pais. Porque tem muitos pais que não querem o intérprete de Libras, querem fazer outro tipo de comunicação. Tem oralização, não querem que eles participem, querem fazer depois outros tipos de atendimento no filho que não inclui o interlocutor de Libras, tá bom? E temos o atendimento de classe hospitalar, tá? Que ainda não temos na nossa diretoria, mas faz parte do atendimento educacional especializado. O apoio dos professores especializados, que são professores de sala de recursos, né? São aqueles professores que no contraturno atendem os alunos que estão, público-alvo da educação especial, que estão inseridos no ensino regular. Todo aluno deficiente que chega nas escolas deve ser oferecido a sala de recursos a esse aluno, tá bom? E aceitar ou não frequentar é com o pai. E aí vocês têm o termo de consentimento que o pai preenche e diz sim, não quero participar ou quero participar. Guarda isso no prontuário do aluno, no portfólio do aluno, tá bom? E o atendimento domiciliar que também nós já temos aqui em Limeira, tá? E dentro desses recursos disponíveis aos alunos, nós temos o PAE, que antigamente a gente falava que ele era o cuidador. Ele mudou-se a nomenclatura justamente por causa da Resolução 68, no artigo 13, onde diz que ele dá apoio às atividades escolares. O que é esse apoio? É ajudar na lição, nada pedagógico. Ele continua com a parte de higiene, mas ele pode entrar na sala de aula para auxiliar o aluno que realmente precisa desse atendimento. Por quê? O aluno às vezes tem uma celorreia excessiva, precisa estar limpando toda hora. Às vezes ele tem dificuldades, ele tem uma espasticidade muito grande, então ele joga os objetos longe sem conseguir, né? E aí o PAE, estando do lado desse aluno, consegue com que ele tenha uma autonomia e uma condição melhor para aprender. Tá bom? Nesses casos, a gente tem disponibilizado um PAE exclusivo para que ele possa estar por conta, naquele momento, dentro da sala de aula, por conta daquele aluno. Ok?
E nós temos 3 empresas que nos atendem, que é a SEG, a RMC e a Life, tá? Bom, a sala de recursos, quando eu falo do AE, me preocupo muito com o atendimento da sala de recursos e falo que é essencial para o desenvolvimento do aluno no ensino regular a sala de recursos. O professor da sala de recursos, ele tem que estar em parceria constante com os professores ou com a coordenação daquela escola. Como que é feito isso? O professor coordenador, a professora, na escola existe uma sala de recursos. E ela atende o João, que está na escola A. Ela faz o contato com a coordenadora da escola A, pergunta em que momento é o ATPC, em que momento ela pode atender, ou o professor desse aluno possa atendê-la, para que ela possa passar para esse professor, conversar sobre as necessidades desse aluno. Porque quem conhece o aluno especificamente, as potencialidades, as limitações, como avaliá-lo, é a professora da sala de recursos. Então, é muito importante essa parceria. Não existe sala de recurso sem ensino regular. Por isso que ao momento do aluno fazer a matrícula na escola, deve ser oferecido a sala de recurso e o pai aceitando, o pai vai até a escola, faz a matrícula na sala de recurso. A partir disso, já está matriculado naquela sala, o professor vai começar a atendê-lo, vai começar com os instrumentais todos, para poder ver o que esse aluno precisa, para poder ir depois na escola, depois de avaliá-lo, ir até a escola e conversar com esses professores de como esse aluno aprende, tá bom? E para isso, eu esqueci de falar, nós até formalizamos um termo de saída. Então, está formalizado no site da diretoria. Então, esse professor ele não está saindo assim por sair, né? Tem lá a hora que ela vai sair, a que escola que vai atender, tudo certinho, entrega para o diretor. E depois ainda tem um termo de consentimento, um relatório que ela vai preencher lá na escola, com as avaliações que ela fez, o que ela percebeu, quais professores conversou, como que foi essa reunião de equipe, tá bom? E quando esses professores especializados vão até a escola, eles não vão para dar palestra, eles não vão para falar de todos os alunos, eles vão para falar do aluno deles, tá bom? Específico. Então, é muito importante essa parceria. Bom, o PAE, né, que teve o ajuste de conduta, eu disse, que da 6813 eu já tinha falado, né? E vou falar dos materiais. Há uma lista imensa de materiais, soro, máscara, jaleco, coisas que eles precisam para uso individual. Então, quem sabe o que o aluno precisa? É o PAE que está atendendo ele. Tá bom? Então, o próprio PAE vai solicitar para a sua supervisão os materiais que esse aluno precisa. A coordenação, a direção pode falar, olha, precisa para uso na sala do álcool em gel. Ela pode estar conversando com essa PAE sobre os materiais necessários, estar junto também do PAE na hora da elaboração sem problema nenhum, tá? E eu quero deixar vocês tranquilos que toda essa lista de material está no site da diretoria, tá bom? Nos documentos, solicitações, na pasta do PAE. Lá eu coloquei a lista de tudo que vocês podem pedir, tá bom? Vocês podem fazer uma lista ampla, igual eu coloquei, ou reduzida, tá bom? Bom, adaptação curricular. Possíveis caminhos para uma educação inclusiva. A primeira coisa, ao olhar para a adaptação curricular, primeira coisa, nossa, recebi um aluno deficiente, está na minha sala. O que eu devo fazer? Eu preciso enxergar, olhar para esse aluno. Eu preciso ver que deficiência ele tem. O aluno com deficiência, quer dizer, quais as características que ele tem, a deficiência e as possibilidades de intervenção. Eu preciso olhar para o meu aluno. Esse olhar, esse enxergar é muito importante. Porque eu posso ver aquilo que o coordenador não viu.
né? Porque ele está próximo de mim, eu posso ver as relações que ele está criando ali. Então, é muito importante esse olhar, esse enxergar. Não só o laudo, o aluno é autista, tem isso, ele é agressivo, aquilo outro. Não o que o laudo diz, mas enxergar o aluno na sua totalidade, tá? Para a gente poder intervir. Isso é a primeira coisa que a gente precisa. Olhar, enxergar o nosso aluno. Tá? De quem é o aluno com deficiência? Eu pergunto para vocês. De quem é esse aluno? Aconteceu o ano passado de nós ficarmos alguns meses sem PAE por causa da licitação. Né? Toda vez que entra a licitação, demora um pouco mais. Aconteceu. E aí? Não tem PAE na escola. Esse aluno está sem PAE. Ele vai ficar sem lanche? Ele vai ficar sem ir ao banheiro? Como que é isso? O aluno, ele é da escola. Ele está matriculado na escola tal. Ele é da escola. Assim como quando a gente matricula, ele falta, deve ser acionado o conselho tutelar. Ele é um aluno da escola que tem direito às adaptações para que ele desenvolva. Mas é aluno da escola. Então, todos respondem por ele. Tá bom? Então, aqui do aluno, eu coloquei escola, família, para que a inclusão realmente aconteça. Professores, equipe gestora, coordenador, funcionários, professores especialistas e recursos extracurriculares. Quando eu falo dos professores e tudo, eu falei da escola, que é a responsável. Mas quando eu entro dos professores especialistas, muitas pessoas ainda acham que aqui aluno, professor especializado e os recursos. Não, todos estão envolvidos para que esse aluno realmente desenvolva. Então, nós precisamos estar realmente engajado no que o aluno precisa, o que é o meu aluno, quais necessidades dele, para eu poder entender quem é esse aluno que está sentado na primeira carteira da minha sala de aula, tá bom? Aqui, esses recursos extracurriculares é que muitas vezes eles fazem terapia, fazem fono. Então, é importante também o professor coordenador, ou junto com o professor da sala, a gente entender como um todo esse aluno, professor especializado também, quer dizer, entender esse aluno para a gente unir forças para que esse aluno desenvolva. Tá? Bom, quando eu falo em adaptação curricular, o que vem na mente? Currículo. Currículo. Fazer uma adaptação curricular requer o currículo, tá bom? Então, aqui eu coloco possíveis caminhos. Quais seria? O currículo do Estado de São Paulo e o São Paulo faz escola, tá bom? E acho que tem mais um livro também enviado do governo, na Aprender e Aprender... e aprender sempre, tá? Aprender e aprender sempre. Então, são dentro desses 3 livros que o Estado disponibilizou para mim e eu vou pensar na adaptação curricular do meu aluno. Sempre pensando que eu estou no deficiente, público-alvo da educação especial. E para eu preparar essas aulas, para eu entender um pouco mais, eu queria falar para vocês que a adaptação curricular ela tem 3 níveis. O nível do projeto político-pedagógico é mais um ajuste geral, um serviço de apoio. Isso a escola já está preparada. A escola do Estado, ela já vem adaptada, tem alguns serviços de apoio, tem a sala de recursos, tem o intérprete de Libras. Quer dizer, isso tudo tem que vir contemplado no projeto político-pedagógico, porque nós vamos receber esses alunos. Né? A partir do momento que a educação se abriu e falou que a educação é para todos e é de qualidade para todos, eles estão incluídos sim. Tá bom? E a minha sala de aula, que é realizada pelo professor comum, com a programação das suas atividades normais do seu plano de aula. E depois, no individual, com base no currículo oficial e de acordo com a necessidade do aluno. Isso é muito importante. Mas para eu fazer isso, eu preciso conhecer o aluno. Porque aquela adaptação que eu fiz para o José, que tinha transtorno de espectro autista, eu recebi o João, que tem transtorno de espectro autista, não vai ser a mesma. Porque cada um é um, tá bom? Por isso que eu preciso olhar de maneira individual.
E aí eu coloquei 2 pontos. Que existe diferença entre adaptação curricular, atividades adaptadas e atividades diversificadas. Vamos ver. Atividades adaptadas, elas exigem planejamento e critério antes de serem realizadas. É o planejamento, é o objetivo, é onde o professor quer chegar, tá? A adaptação curricular deve partir do currículo. As expectativas de aprendizagem das habilidades, das competências previstas para os alunos. É o que nós fazemos com todos os alunos, é quanto nós pensamos em todos os alunos. Então, nós incluímos esses alunos com necessidades educacionais especiais. E aqui as atividades diversificadas, elas nem sempre partem do olhar para o currículo. Muitas vezes elas são sem contextos, elas são tiradas de internet, elas são aleatórias, elas não são significativas, quer dizer, não tem nenhum tipo de interesse do nosso aluno. São diferentes dos temas e conteúdos trabalhados na sala de aula, tá? Então, nós estamos privando o nosso aluno, o aluno com deficiência, de ter acesso ao currículo. E isso não está na legislação. A adaptação curricular, ela já diz no nome. Ela vem do currículo. Então, nós temos três documentos para nós trabalharmos. Nós vamos trabalhar com São Paulo Faz Escola, com currículo oficial e o Aprender e Aprender Sempre, tá bom? Pensando no currículo, e aí? Eu preciso modificar tudo? Então, eu tô com um aluno deficiente intelectual, eu vou ter, ou TEA, eu vou ter que modificar todo o currículo para isso? Para atendê-lo? Não, não preciso. Quando eu penso nos tipos de adaptações, eu tenho que pensar no acesso. Porque muitas vezes, por exemplo, o deficiente físico paralisado cerebral, ele não consegue se mexer. Então, eu preciso ver a forma com que eu vou fazer com que aquele conteúdo ele tenha acesso. Depois eu vou dar exemplo para vocês de acesso. Nós vamos ter que ter adaptações de materiais, às vezes fica aquele pezinho levantado, aí eu já juntei um monte de livro, fiz com fita adesiva, coloquei para ele ficar com o pezinho, não ficar com o pezinho levantado, mas ficar com o pezinho com apoio, tá? A utilização de outros recursos, às vezes é um livro, é um caderno, é um apoio de livro e caderno, é um livro imantar, é um lápis engrossado com EVA, é um livro que tem que ter uma prensa para ele poder ficar parado, para o aluno poder ver. Às vezes ele precisa de uma planilha, tá bom? Nós temos que pensar nos recursos de acesso. Isso, as professoras da sala de recurso podem ajudar vocês, tá bom? Elas trabalham com eles e quando elas vão às escolas, elas mostram para vocês e conversam com vocês sobre o que é possível fazer para que o aluno tenha acesso a esse currículo, tá? Às vezes é só uma mudança na organização da sala, na rotina. Da forma que o professor dispõe a sala, na hora que ele chega, todo mundo arrasta a cadeira, briga, aquela coisa toda. E aí o aluno fica desestruturado, aí o aluno entra em crise, e aí provoca uma crise grave no transtorno de espectro autista. Então, quer dizer, nós temos que nos organizar sobre isso. E aqui eu coloquei os elementos curriculares básicos. Então, o que acontece? Ao receber esse aluno, tá na minha sala, nem sempre eu preciso estar lá. Não, eu vou tirar o objetivo, vou tirar o conteúdo, a atividade dele vai ser diferente, a avaliação dele vai ser diferente. Não. Se ele for um aluno que tenha condições de fazer as atividades, você não vai mudar a atividade. Você vai mudar o objetivo, às vezes são muitos objetivos, são muitas atividades, ele tem uma lentidão motora. Então, enquanto os alunos fazem 10 atividades, ele vai fazer uma ou duas que você acha mais significativo, tá bom? Então, por causa da lentidão motora, lá na atividade em si, ele consegue entender o objetivo. Tem 5 objetivos. Um objetivo eu coloco para aquele aluno. Quer dizer, eu reduzo o objetivo para o outro aluno para que ele consiga aprender. Tá bom? Isso é adaptação curricular. Não é mudar tudo. É mudar o que o aluno precisa. Por isso que eu preciso conhecer o meu aluno. Bom, o registro das adaptações. Neste momento de pandemia, né, nesse momento de isolamento, eu mandei um modelo no dia 24/4 de 2020, tanto para o ensino regular
quanto para a sala de recursos. E ontem eu mandei para o professor interlocutor no comunicado. Então foram 2 comunicados nessas 2 datas. Nós da equipe da Educação Especial enviamos esses 2 comunicados para vocês, que lá tem um roteiro a ser seguido. Nesse momento, nós não vamos nos preocupar com o anexo 3, porque o aluno não está presente, tá? Então, qual que vai ser o documento oficial nesse momento? Os modelos enviados em comunicado. O roteiro de estudo em domiciliar. É o roteiro domiciliar de estudo, tanto da sala de recursos quanto do ensino regular. Foram juntos nessa data e no outro, e ontem foi o do interlocutor de Libras, tá bom? Onde encontrar os exemplos? Onde encontrar os exemplos de adaptações possíveis? Eu fiz, gente, tem mais de 40 exemplos. O tanto que a gente achou muito grande para estar colocando aqui, fica cansativo para vocês. Mas dentro da pastinha professor, ensino regular e sala de recursos, lá tem todas as dicas que eu coloco, por exemplo, usar a letra maiúscula, um comando por vez. Então, assim, às vezes eu chego na sala, gente, abre o caderno, pega o lápis e tal coisa, anota isso aqui, a data tá aqui. Não vai adiantar. Um comando por vez. No caso do aluno com deficiência, eu vou precisar ter uma rotina e ser devagar, né? Devagar e sempre. Eu falo que na educação especial, menos é mais. Então, você vai chegar próximo dele, vai falar, olha, não precisa nem ser próximo dele. Você vai chegar e vai estabelecer uma rotina para ele. Para ele não, para a sala toda. Rotina é bom para todo mundo, né? O elemento surpresa para os deficientes é um problema. Tá? Então eu chego e eu falo, ó, alunos, boa tarde. Vão responder, boa tarde. Ó, abram um caderno de ciências. Aí eles abriram o caderno de ciências. Agora, peguem o lápis e a borracha. Agora o professor vai escrever na lousa um texto sobre diversidade, sobre a água. Quer dizer, você sabe, ele sabe o que vai acontecer. A aula de música, a aula de arte, todas essas atividades que acontecem são naquele dia. Então, quando a gente muda, quando a gente sai fora da rotina, isso causa uma falta de estrutura. Então, eles acabam tendo alguns momentos de agressividade e alguns momentos de tensão que acontece, tá bom? Então, eu convido vocês a visitarem o site da Diretoria de Ensino. Lá tem todas as áreas da deficiência, desde deficiência intelectual, deficiência auditiva, visual, TEA, com dicas, prontuários, tá? Documento domiciliar, os anexos para o documento domiciliar, documentos para serem enviados aqui para a diretoria, precisa de PAE na escola, então lá tem uma pasta de documentos, solicitações em formato de Word. O professor clica, o professor, coordenador, o diretor, ele clica e ele tem acesso ao documento. E junto desse documento, na parte de ensino regular e sala de recurso, existem dicas para adaptações curriculares. Mas dicas, gente, de exemplos mesmos, tá? Que vocês podem colocar. Igual eu falei isso, de um comando por vez, o uso da letra maiúscula, né? O bastão, sempre o uso dessa letra. Às vezes usar sempre, na maioria das vezes dá muito certo. Questões de múltipla escolha, 2 questões para que o professor possa, para o aluno estar respondendo. Então, textos mais curtos, tá bom? Um comando por vez. Então, todas essas questões estão lá no documento, adaptações possíveis no ensino regular. Ok? Michele, nós vamos então oportunizar 2 minutos para os professores terem um tempinho para tomar uma água, um chá, um café. E aí nós voltaremos então, tá bom? Dentro de 2 minutos. No próximo bloco, então, nós falaremos sobre as adaptações mais específicas conforme cada deficiência. Sim. Tudo bem? Combinado. Certo? Então, até daqui a pouco, 2 minutinhos.
eu vou estar falando um pouquinho mais desse site. Esse site, gente, é o meu coração. A gente está sempre inovando, enriquecendo, com dúvidas. Às vezes um diretor liga, um coordenador liga com as dúvidas deles. Aí eu coloco, a gente acaba bolando um documento próprio para pro coordenador e a gente coloca no site. Então, tanto para o professor coordenador e diretor de escola, é o norte da educação especial. E ele é padronizado. Então, assim, é um documento padronizado pela Diretoria de Ensino de Limeira e ele está em formato de Word. Vocês clicam, faz o download, assina, preenche ou digita e envia para nós aqui na diretoria, tá bom? Bom, o atendimento domiciliar. Falar agora dos atendimentos é muito gostoso, porque são atividades, são atendimentos que a gente vê que funciona. E que o aluno, por mínimo que seja, a comunicação dele, ele é capaz de aprender. Então, às vezes eu escuto assim: Michele, mas ele não mexe a mão, ele não mexe nada, ele é atrofiado e tudo. Eu falo, procura. Alguma coisa ele deve ser bom. Procura o meio, olha pra ele. Será que ele não consegue se comunicar de jeito nenhum? Você já perguntou pra mãe dele como é que ela se comunica com ele? Então, quer dizer, nós temos que aprender e aprender sempre. Então, o que nós precisamos ver? Esse aluno como um todo. E qual a forma que ele se comunica para que eu possa inserir e adaptar as atividades que ele realmente consiga fazer e me dar a resposta que eu preciso. Bom, esse foi o atendimento domiciliar aqui da diretoria de Limeira. Esse aluno, ele está no 7º ano, estuda na escola... qual que é o nome da escola? Eu esqueci o nome da escola. Do Antônio de Queiroz. Estuda na escola Antônio de Queiroz. A matrícula dele tá lá, mas ele é atendido na residência dele. Por quê? Porque ele tem um hospital, uma UTI montada dentro do quarto dele. Então, seria impossível para ele frequentar a escola por causa de ser uma criança de imunidade baixa, acamado. Então, nós não teríamos condições. E quando eu fui à casa dele, né, para poder avaliá-lo e poder conversar com a família e perceber a forma de comunicação dele, porque ele não mexe os braços, ele não mexe os pés, ver que forma que a gente poderia se comunicar. E aí, no meu atendimento com ele, eu queria saber o que ele sabe, o que ele não sabe, né? Eu coloquei alguns números e pedi para ele para subtrair. E coloquei os livros, ali são recortes de EVA, coloquei o número 8, o número 4 e o número 5. Ele, como tem uma celorreia excessiva, eu plastifiquei com papel contact para o material ficar durável e pedi para ele, né, e perguntei: quanto que é 8 menos 4? Quanto que é 8 menos 4? Né? Ele foi me dando a resposta. Tá certo essa conta? Para mim é 5. Tá certo? 8 menos 4, 5? Aí ele com o olhinho, a forma de comunicação dele é com os olhos. Só com os olhos. E muito rápido. Então você tem que ser assim, ó, esperto para perceber o que ele respondeu. E coloquei sim e não numa placa imantada. Isso é um apoio de livre caderno com imantado. Material cedido pela diretoria de ensino daqui de Limeira. Aí ele olhou pro não e já virou. Quer dizer, não era 5. Aí depois eu coloquei o número 4 e ele respondeu sim. Então são respostas que eu tive que olhar, conhecer esse aluno para eu perceber a forma de comunicação dele, que era através dos olhos. Depois a gente está entrando com atividades com aluno específico. Eu fiz eu peguei pincel desses de pintura, que a gente usa para pintura, uni um ao outro, coloquei fita adesiva e coloquei no final a caneta, aquelas canetas grossas, né? Aquele pincel atômico no final, deu a distância da boca para ele poder dar a resposta para o professor. Porque depois o professor que viria trabalhar com ele vai precisar de alguma atividade, né, dele
por escrito, que ele tenha registrado, né? Mas essa forma aqui é uma forma de escrito. É uma forma dele estar escrevendo, dele estar dando a resposta ao professor, e o professor pode avaliar. Ele olhou, deu a resposta certa, respondeu não, foi avaliado. Tá bom? Só que nós precisamos preparar o recurso. Então, quando nós olhamos para esse aluno, nós falamos, mas o que ele pode aprender? Como ele pode aprender? Assim. Desde que a gente dê o acesso para ele vai nos dar a resposta. Né? Se entregar um livro para ele fazer, ele não vai conseguir. Aí eu falo muito isso com o coordenador da escola onde ele estuda, né? A coordenadora da escola onde ele estuda. Ela fala, ele recebeu material, São Paulo faz escola. Eu falei, olha, corta, recorta, usa as folhas, né? Para poder estar montando as atividades dele. Porque as atividades dele não tem como ser igual, né? Do caderno, segue para ele marcar. Tem que ser maior. Então ele utiliza um caderno de desenho maior e aí é colocado as respostas para ele. Então tem a imagem lá do próprio currículo, tá? Tem a atividade em si, e sim ou não. Ou a própria resposta, Maria ou José, que é o personagem principal da história, tá ali. E assim em todas as disciplinas. Para ele foi atribuído professor normal, ciências sociais, ciências humanas, língua portuguesa e matemática. Ele tem 4 professores que dividem a aula e trabalham de segunda a quinta-feira com ele. Esse ano ele tá tarde, né? Ele tá sendo atendido à tarde, porque a mãe dele achou melhor e é mais fácil para ele, por causa da devida quantidade de medicamento, que ele seja atendido no período da tarde. Tá bom? O atendimento na classe hospitalar, tá? A classe hospitalar, o atendimento domiciliar é um atendimento permanente. Não é um atendimento transitório. Então, nós sempre vamos estar trabalhando com o Henrique naquelas condições. E, claro, nós estamos pedindo para a fono trabalhar mais ainda essa parte para que ele consiga, mordendo o pincel, dar a resposta que nós precisamos, para que ele consiga ele mesmo marcar através da boquinha, tá? Então, por enquanto, nessa condição, é permanente, é um atendimento domiciliar, é permanente. Mas o atendimento de classe hospitalar, ele é transitório, demora sim. Esses alunos, essa menina, ela foi diagnosticada com câncer, né? E com leucemia. Ele também com leucemia, eles ficaram 2 anos afastados da escola. Então, eles não puderam frequentar a escola. E o que fazer? Não vai ter aula? Então, foi liberado a escola de origem, a escola onde eles estudavam, que era do estado de São Paulo, fez um pedido para a diretoria de ensino e foi aberto o processo para que esses alunos pudessem ter uma professora dentro do hospital. Porque aí a professora trabalharia com eles os conteúdos. As professoras do ensino regular, os professores do ensino regular, disponibilizavam a matéria, deixavam na diretoria de ensino, eu ia lá, pegava, né? No caso, eu estava na diretoria de ensino de Marília, então eu pegava o material lá e levava para eles poderem fazer. Então, no mesmo tempo que os alunos lá da sala deles estavam fazendo, eles também estavam realizando as atividades. Essa daqui eu trabalhava e ia também na unidade de queimados, e lá só atendia grandes e médios queimados. Então, normalmente é queimado daqui para cima, né? Daqui para baixo. Então, são grandes queimados. Eles ficam meses. Eu tive aluno de atendimento que ficou 1 ano fora da escola. E eles também, antes de 2 anos, a médica que eu trabalhava, não liberava para ir para a escola. Então, por isso que necessitava-se de um professor na classe hospitalar, que é fornecida pelo estado de São Paulo, quando há necessidade. Bom, as adaptações de deficiência intelectual. Eu peguei aqui uma atividade do próprio caderno, tá? Do aluno. É uma fábula que todo mundo conhece, da cigarra e da formiga. E o que aconteceu? É a mesma fábula que foi dado, tá bom? Mas ele não ia conseguir fazer aquela interpretação de texto que estavam pedindo, aquele tanto de atividades que estavam solicitando. Então, o que foi feito? Nós montamos, eu montei uma atividade para que ele pudesse responder e participar do conteúdo que os outros estão fazendo. Vocês estão percebendo que a adaptação curricular é o material do currículo, é o que é disponível para nós do estado de São Paulo, tá bom? Então é esse material que nós podemos usar.
Mas, Michele, eu posso pegar uma atividade da internet, aleatória? Não, isso são atividades diversificadas. A atividade do currículo, você pode até pegar, às vezes, uma atividade da internet, que você vai cortar a imagem, que você vai montar, porque na página tal do currículo do aluno tá pedindo árvore, tá pedindo outra coisa. Então, você pega de revista, você pega da internet, não tem problema. Mas uma atividade feita aleatória, que não tem significado para o aluno, não é uma adaptação curricular. A adaptação curricular parte do currículo do Estado de São Paulo. É daí que nós vamos trabalhar, bom? Então, aqui tem a fábula da cigarra e da formiga e nós temos as imagens. Aí eu peço para o aluno, assinale os personagens que fazem parte da história. Então, se é um DI grave, um DI que tem muita dificuldade, ele vai conseguir, até ele vai conseguir fazer. Porque se você leu a história, se você trabalhou a história com a turma, ele já vai estar dentro dessa história, ele já vai ter ouvido, ele já vai ter participado. Então, o que eu precisei adaptar? A atividade. Aí, ele marca o que faz parte da história, né? Da cigarra e da formiga. Depois eu pergunto para ele, assinale o tempo da história, né? Aconteceu na primavera, aconteceu no outono, aconteceu no verão ou no inverno? E ele vai marcar, ele pode pintar, ele pode fazer um X. É o mesmo conteúdo, só que adaptado para as necessidades desse aluno. Tá? Aqui, eu coloco 2 tipos de texto. E vou ler para esse meu aluno, vou falar com ele. O que é a cigarra, a formiga, eu vou falar, isso eu estou falando com a turma, tá? A próxima atividade do próprio caderno é essa. A comparação, o aluno perceber a diferença entre os 2 textos. E ele vai participar do mesmo jeito, tá bom? Depois eu vou perguntar, você percebeu alguma diferença na forma de contar as 2 histórias? O objetivo dessa atividade era fazer com que o aluno perceba a diferença da forma com que a história foi contada. Se ele percebeu, ele atingiu o objetivo. Bom, aqui eu trago para vocês um plano, do jeito que vocês fazem, tá bom? E aqui tem N coisas que precisam ser trabalhadas, mas eles vão precisa de tudo para eles? Não. Nós vamos perceber, eu conheço meu aluno, eu sei o que ele sabe, eu conheço o potencial dele. Por quê? Porque eu enxerguei o meu aluno. Depois que eu enxerguei o meu aluno, eu posso dizer que ele consegue entender que é uma história contada. Então, aqui, eu vou dar ênfase só nesse item do conteúdo, tá? E que ele entendeu a comparação dos 2 textos, que era um dos objetivos, que ele percebeu. E na avaliação, se ele percebeu que é um foco narrativo, que tem um foco narrativo o texto. Se ele percebeu, ele está de parabéns, porque ele conseguiu atingir os itens propostos, né, as atividades, a avaliação proposta para aquela unidade temática. Ok? Aí eu peguei outro exemplo de geografia do 8º ano, onde o objetivo era identificar os materiais da natureza e os materiais manufaturados, né? Manufaturados. E reconhecer as medidas que concorrem para o uso racional desses recursos. Então, esses materiais, eles são usados em quê? Né? Para que eles são usados? E aí, o que eu fiz? Eu coloquei atividade com uso de imagens. Procurar em revistas, por exemplo, eu pus aqui alguns exemplos. Alguns produtos manufaturados ou materiais da natureza, pode ser atividade. Em seguida, pode pedir que o aluno nomeie oralmente e depois, com auxílio do professor ou colega, fazer uma lista, se ele não é alfabetizado. O amigo faz uma lista do que ele entendeu. Qual que é o do elemento da natureza? Quais são os manufaturados? Entendeu? Então, para o aluno poder entender esses produtos manufaturados e materiais da natureza. É o conteúdo do 8º ano, tá? Peguei um item. Aí, o que eu fiz? Peguei imagens da internet e coloquei para eles o que era cada um dos itens. E depois que eles reconheceram, né? Porque você tem que perguntar o que é isso aqui, porque às vezes para o aluno é um trigo. Para mim é um trigo, mas para ele às vezes não é.
Então, eu fui perguntando o que era, o aluno respondeu, e depois eu fiz os produtos e a matéria-prima, e pedi para ele ligar. O trigo faz o quê? Pão, e assim por diante. Tá? Do mesma forma que eu podia juntar o que é da natureza, eu posso pegar as mesmas imagens, cortar, o que é da natureza fica aqui, né? Quais são os produtos, né? Fica do outro lado. Os que são matéria-prima do lado de cá, os que são produtos do lado de cá. Então, assim, para o aluno classificar, né? Bom, aí nós chegamos na adaptação de TEA. Deixa eu ver se tem um slide antes. Então, para deficiência intelectual, eu acho que está claro. Às vezes na hora da gente montar a atividade, a gente pensa que a gente tem que mudar tudo. Não, não tem. A proposta do oitavo ano do ensino fundamental era que eles soubessem o que era a matéria-prima, tá? Então, dentro dessa proposta, eu monto para o meu aluno da maneira com que ele consiga entender. Então, os meninos têm muito mais coisa, muito mais pesquisa, muito mais coisa a serem desenvolvida. Mas eu, como professor da disciplina, preciso perceber o que é essencial, o que é mais importante para esse professor, para o aluno, o que é mais importante para ele aprender. Eu não preciso dar a ele as 10 páginas da apostila, mas eu preciso pegar aquele tema que é o mais importante e desenvolver com ele essas atividades de uma forma que ele consiga aprender. Então, o tema aqui era, né, reconhecer as características de materiais da natureza e os produtos manufaturados. E assim nós fizemos, tá bom? Quando eu falo de TEA, eu preciso pensar na comunicação. Aí eu convido vocês a pensarem nisso. Essa aluna, ela está no oitavo ano, estava no oitavo ano, quando eu estava na sala de recursos, e ela não conversava, ela se escondia embaixo da mesa. Todo atendimento que ela vinha, ela ficava embaixo da mesa. Ela não mantinha contato nem visual e nenhum tipo de comunicação. Ela não fala, ela não expressa nenhum sentimento e não tem nenhuma... Até então, não tinha nenhuma forma de comunicação. Aí eu fui conquistando, fui vendo que ela gosta de pintar as unhas, vi que ela gosta de rosa. Então, fui me aproximando daquilo que ela é. Quer dizer, comecei a enxergar quem ela era para depois ver o que ela precisa. Então, olhei para ela e percebi. Com o tempo, eu ganhei a confiança dessa aluna e ela veio frequentar a sala de recursos mais regular. E aí, eu dei a ela uma parlenda, aquela parlenda, rei capitão, soldado ladrão, moço bonito do meu coração. Aí, eu usei um método de comunicação alternativa, que é um método oficial, que tem a imagem e o nome, né, a palavra referente à imagem. Então, aqui, o rei, tá escrito rei, e tem o rei embaixo, acho que dá para ver. Ela monta. Até então, o que tinha vindo para mim era que ela não era alfabetizada, que ela não sabia escrever, que ela não dava conta de fazer atividades da sala. E quer dizer, por quê? Porque a coordenação dela é muito difícil. Então, esses alunos, normalmente, eles não escrevem convencionalmente. A gente precisa criar um acesso para que eles possam nos dar as respostas que nós precisamos, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu pedi para ela escrever a parlenda que nós tínhamos trabalhado, que nós falamos, que nós brincamos em sala de recursos, tá bom? Então, ela foi e montou com êxito. O que eu percebi? Que ela sabe ler. Alguma coisa ela já sabe ler, ela já reconhece o início da palavra, tá bom? Ah, não, mas ela utilizou a imagem. Então, vamos para o segundo vídeo. No segundo vídeo, eu só peguei um EVA e só coloquei a palavra. Porque eu precisava da resposta se ela sabia ler e escrever, tá? Então, eu só peguei peguei uma tira de EVA, cortei e escrevi rei, capitão, soldado, ladrão, moço bonito do meu coração. E assim ela montou. Então, aí eu tirei a dúvida que eu tinha falado, né? Que
ela não sabe que ela não estava utilizando só as imagens. Ela estava utilizando a escrita. Então, ela já está alfabética. Nós vamos ver que ela vai escrever certinho. Mas isso tudo depois de estabelecer uma comunicação com ela. Porque se você der um caderno solto para ela, um livro solto, ela não vai se comunicar. Então tem que ver o que ela gosta, o que ele gosta, para você se aproximar e tentar através do mundo que até então é importante para ele, você trazer e saber aproveitar em sua sala de aula. Tá bom? Aí montou. Olha lá, ela ficou super feliz e aí ela manteve contato até visual comigo. Aí eu dou os parabéns a ela e tudo. Aí depois eu pedi para ela juntar palavras à figura. E ela juntou perfeitamente, sem errar nenhuma. Então, o que fica para nós em relação ao TEA, né? O transtorno de espectro autista. Tem muito alunos de transtorno de espectro autista que eles não têm a deficiência intelectual, não têm nenhuma debilidade intelectual. O que precisa é de vocês criarem o acesso de comunicação. Ele não fala, ele grita, ele bate. Então, eu preciso perceber o que é que acontece e o desestrutura. Às vezes é um barulho, às vezes é arrastação de cadeira, às vezes é porque a aula não segue uma rotina, tá bom? Então são alguns ajustes que nós vamos precisar fazer. E depois de fazer esses ajustes, que nós percebemos que assim eles ficam mais tranquilos e acalmam mais, nós pegamos e começamos as atividades em si. Todas devem ser preparadas antecipadamente, porque eles não conseguem escrever de maneira convencional. Tá bom? E quando escrevem, a gente tem autistas na rede que escreve, mas é bem mais velho, foi muito bem trabalhado, teve muitas terapias, tá bom? Então é aquele autista funcional. Aqui nós estamos falando do autista convencional, que é aquele grau que ele é normal. Então, ó, não é normal, ele tem graus de debilidade acentuadas, tá bom? Então, eles têm, a gente nem fala debilidade, a gente fala de transtornos acentuados, tá bom? Então, no caso dela, ela é um autista funcional, só que ela não foi trabalhada, ela é uma menina muito simples, não teve outras terapias. O que ela teve foi o que foi feito na sala de recursos, e aí eu fui até a escola, mostrei os vídeos em ATPC, mostrei as atividades que ela estava fazendo na sala, mas todo o caderno dela depois, tudo que foi feito com ela era colado no caderno, porque ela não consegue escrever de maneira convencional. Ela precisa dessas adaptações preparadas antecipadamente, tá bom? Eu dou outras dicas, tem mais dicas, muito mais dicas no site da Diretoria de Limeira, tá? Na nossa página Educação Especial, que vocês podem estar acessando e vocês vão ter mais dicas e mais atividades relacionadas ao TEA, tá bom? Bom, as adaptações para cegueira e baixa visão. Bom, o material de cegueira e baixa visão, eles normalmente vêm da secretaria. Baixa visão, eu já tive a notícia que a prova ampliada tá aí já, nós vamos distribuir e tudo. Então, eles vêm por causa do núcleo Braille que acontece, que forma toda essa, né, a secretaria disponibiliza os papéis e tudo, e o núcleo Braille em Marília faz essas adaptações, essas adequações para esses alunos. Mas, por alguns motivos, algumas coisas, nessa secretaria não tem vindo por enquanto. Aí, ontem, eu recebi a notícia que eles iam enviar a prova ampliada, tá bom? A AP ampliada. Então, o que nós temos que pensar? Esse aluno, ele é cego, ou ele enxerga extremamente pouco. Nós precisamos pensar na forma digital.
na forma ampliada. Então, não vai adiantar ele seguir aquele caderninho do jeito que tá. Se o caderno não veio ampliado, pega a folha e amplia para ele, ou vê o que é mais essencial e amplia para o aluno, tá? Às vezes ele usa lupa, às vezes ele usa lupa eletrônica, tem alguns recursos. Para algumas escolas eu enviei a lupa, aquela lupa com luz, que é maior, que ele consegue ler. Mas se ele não tem esse recurso, eu falo aqui de pendrive, vocês colocarem no pendrive para eles a aula que vocês vão disponibilizar, o roteiro, tudo certinho, porque aí eles conseguem colocar numa resolução que eles consigam ver, né, uma fonte que eles consigam enxergar. E o aluno braille, o aluno cego, eu ia falar para vocês, né, que a gente tem que prestar muita atenção, porque eles precisam gravar as aulas. Às vezes ele não consegue acompanhar o que o professor está dizendo, né? Então, ele pede licença para o professor, ele pede autorização para o professor em questão. O professor ele tem direito autoral sobre a aula e ele pergunta se pode gravar. Se o professor permitir, ele grava no celular dele, no gravadorzinho dele, no que ele tiver, para ele poder estudar depois essa aula dada, tá bom? E cuidado, muito cuidado com o uso da lousa. Eles não enxergam pouco. Então a lousa é muito complicado no uso se na sala nós temos alunos com baixa visão ou cego. Tudo que você for fazer, faça narrando, contando, de maneira descritiva. E tudo, né? Falando mesmo, o que você estiver escrevendo, o que você estiver fazendo, falando de forma descritiva para que o aluno consiga entender e acompanhar o que está acontecendo em sala de aula, tá bom? E-mail, né? Eu falei, formato assim. E nós temos o DOSVox. O DOSVox é um recurso gratuito que eles podem baixar em qualquer computador, tá? E é um leitor. Então, ele lê tudo para esse aluno. Então, o aluno vai lá, ele coloca o pendrive da aula do professor, ou do que o professor disponibilizou, porque o professor preparou essa aula, ele coloca no pendrive do aluno tudo que ele trabalhou, que ele vai trabalhar naquele dia, e o aluno consegue ler através do DOSVox. Ele vai na sala de informática, coloca o pendrive, e ele consegue acompanhar o que foi dado pelo professor, tá bom? É gratuito. Bom, a deficiência auditiva. Aqui eu peguei uma intérprete da escola Januário, interlocutora a Elijanes, a aluna é Sara. Eles estão fazendo a aula de física, estudando sobre o som. Então ela fez o trabalho e a intérprete interpretando o que a aluna está dizendo do que ela entendeu do trabalho realizado. Tá bom? Então é possível. E esse interlocutor é muito importante, porque é ele que vai dar voz ao aluno, tá? Mas é aquilo que eu falei no início. A anuência, né, a autorização vem dos pais. A oferta, a escola tem que ofertar, é obrigatório. Mas a decisão de querer ou não é dos pais, tá? E eles estando na sala com a intérprete, isso não quer dizer que ele não deva frequentar uma sala de deficiência auditiva. As nossas salas de deficiência auditiva, nós temos várias salas, mas que muitos alunos acham que por ter a intérprete não precisam da sala de recurso de deficiência auditiva. Precisa, porque o profissional intérprete de Libras, nem sempre ele é especializado na área de deficiência auditiva. E o professor de deficiência auditiva, ele vai preparar, ele vai fazer o elo com o ensino regular, vai fazer todo aquele apoio que eu falei para vocês da sala de recursos. E o intérprete, ele vai interpretar o que o professor está dizendo naquele momento, ou interpretar o que o aluno está dizendo naquele momento. Tá bom? Em articulação com os professores comuns. Claro que os professores têm dúvida, não sabe como que aquele aluno tá aprendendo, parece que ele não está prestando muita atenção na aula e tudo. A intérprete pode dar informações sobre aquele aluno, porque ela está com ele o tempo todo.
Tá bom? Então, são recursos que funcionam muito bem. Então, o aluno com deficiência auditiva, ele deve sim frequentar uma sala de recurso. Bom, então agora nós vamos falar das adaptações curriculares para deficiência física, paralisia cerebral e múltiplas deficiências. Esses tipos de deficiência, eles têm muitas dificuldades físicas. Então, nós vamos ter que pensar em acessos para eles. Eles têm alunos que não conseguem nem mexer o rostinho, né? Fica bem atrofiado, bem debilitado. Então, nós precisamos enxergar nesse aluno as suas potencialidades. Esse aluno aqui, ele tem má formação, é paraplégico e não consegue escrever de maneira convencional. Então, foi necessário que se fizesse as letras para ele poder escrever o nome. Não é que ele não saiba escrever o nome, ele não consegue escrever de maneira convencional. Então, se não houvesse o acesso, quer dizer, a adaptação para ele poder fazer, ele não escreveria. E aí ele seria classificado como ele não escreve, ele não lê, ele não consegue. Não, é porque ele não está com acesso adequado. Aqui dá para vocês verem, tá bem escuro, mas dá para perceber o pezinho. Eu peguei alguns livros normais, encapei, né? Coloquei aquele papel pardo, depois coloquei fita adesiva para ele apoiar, porque senão ele ficava com os pezinhos balançando e tudo. Então, a questão postural para o deficiente físico é muito importante. Como que ele vai escrever assim? Por isso que o PAE, né, o profissional de atendimento escolar, é necessário, imprescindível nesses casos, e nesses casos ele é exclusivo, porque ele entra em sala de aula para ajudar na postura, na cealorreia excessiva, para poder estar limpando, para disponibilizar um recurso, porque ele não consegue virar e pegar na mochila o lápis, a borracha ou o acesso como um todo. Precisa estar todo o recurso disponibilizado para que ele consiga executar a atividade. Nessa segunda imagem, eu coloquei a mesa recortada, que é a mesa adequada. E quando a gente pede, quando a gente olha e tudo e a gente faz solicitação, a gente pede ela com ajuste, porque aí dá para usar os pequenininhos e dá para usar os maiores. E ela tem esse recorte de madeira, porque como os alunos eles têm espasticidade cerebral bem acentuada, eles, sem querer, eles em algum momento acontece, eles jogam o caderno longe, eles jogam um lápis. Então, eles precisam dessa adaptação, tá bom? Aqui é um outro aluno também, deficiência física, PC, paralisado cerebral, com má formação congênita. Ele tem os braços encurtados e ele tem os dedos grudados. Então, ele precisa de adaptação para ir ao banheiro. Ele não vai conseguir se limpar, ele não vai conseguir fazer a higiene corretamente. Ele precisa de adaptação para os livros, porque ele não consegue com o dedinho fazer aquele movimento de pinça. Então foi feito, eu coloquei velcro e colei aquela folha de papel cartão para ficar mais grosso para o aluno conseguir passar as páginas do livro. Bom, então, independente do grau de deficiência, tá? Porque tem deficiência física, PC grave, tem várias deficiências físicas e múltiplas, tem deficiências associadas à deficiência física. Independente disso, nós precisamos enxergar, ver o nosso aluno, o que ele precisa e o que ele tem de bom, porque o que ele tem de ruim todo mundo sabe. Ah, ele não escreve, ele não mexe, ele não fala. Mas o que ele tem de bom, tá? E foi isso que eu enxerguei nesse aluno especificamente. Ele chegou para mim com 6 anos de idade e ele não mexia nada. Ele é tetraplégico, então ele não mexia. Todo atrofiado. E nunca tinha ido à escola. Então, com o tempo eu percebia que com o pezinho, ele tirava todo o sapato no momento da aula e ele ficava com o pezinho. Eu via que com o pé ele tinha autonomia. Ele me cutucava, ele cutucava o amigo, ele mexia com o amigo. Então, com o pé,
Aí eu deixei ele descalço e tudo. E com o pé, eu coloquei algumas palavrinhas, tudo que eu tinha que trabalhar com ele, eu usava o pé. Porque eu sabia que com o pé ele tinha autonomia para mexer, para colocar na ordem correta. Então, ele é um aluno que poderia estar trabalhando com frases em tiras, feitas de EVA, tá? Sem dificuldade nenhuma. Esse só usando o pé. Por isso que eu falo, todo aluno tem condições de aprender. O que ele precisa é que a gente, como professor, enxergue o potencial que ele tem, que as limitações todo mundo sabe. Bom, esse daqui é um aluno paraplégico que utilizou, ele não consegue escrever de maneira convencional, mas através do EVA e com as tiras recortadas, ele conseguiu montar o texto. Então, conseguiu montar o início, o meio e o fim do texto, o texto pequeno que eu dei para ele, tá? Em tiras de EVA. Então, são recursos que a gente vai fazendo e que se eu desse para ele fazer uma frase por escrito, ele não faria. E aqui ele produziu um texto curto, mas produziu, tá bom? Outra coisa, esse aluno tetraplégico, que ele não tem movimentos, ele custa posicionar a cabeça, ele cai, vem para cá, vem para lá. Aí a hora que ele consegue posicionar, você dá a atividade para ele e ele executa. Mas como? Com IMAs, eu peguei sílabas de EVA, porque ele estava em fase de alfabetização, sílabas do alfabeto, né? E usei o EVA propriamente dito, plastifiquei, porque quando eles fazem uma força muito grande, eles têm essa tendência a ser a lorreia excessiva. Plastifiquei e usei eu chamo de caderno imantado, mas de imã de geladeira, montei. Com aqueles de imã de geladeira, plastifiquei, e aí ele chega com a letrinha, com o mínimo de movimento, consegue grudar. E aí ele dá a resposta que o professor precisa. Todos esses recursos foram feitos nas salas de recurso e foi disponibilizado para o ensino regular, que é onde eles mais ficam, né? Nesse caso, esse aluno usa a ponteira e hoje já está no 2º ano do ensino médio, consegue fazer tudo através da ponteira, mas precisa do recurso para ele poder juntar e poder formar frases ou multiplicar e tudo mais. Todos eles têm que ter o recurso pré-confeccionado. Então, todos os alunos são capazes de aprender, tá? Mesmo não conversando, mesmo não conseguindo se comunicar, nós precisamos achar um meio de comunicação com aquele aluno, conhecê-lo para poder intervir. Tá? Esse aluno, que é o mesmo, que é tetraplégico, mostrado aqui na imagem anterior, foi um pedido do ensino regular que ele fizesse uma tabela, era um trabalho de escola, que ele ia confeccionar uma tabela baseada em quem comeu mais frutas, quem comeu mais maçã, mais pera, e ele ia colocar, né? E aí eu fiz com tiras de EVA. Ele pegou, eu passei a cola, né? A cola de fora a fora, e ele foi colando o número certo de elementos para conseguir o êxito na atividade, tá bom? Usado um apoio de livre caderno e uma presilha. E para eles se comunicarem, a gente fala de comunicação alternativa. O que é isso? É um tipo de comunicação oficial, tá bom? Que eu gosto muito desse método. Por quê? Porque tem tanto a imagem quanto a escrita. E muito usado com os PCs. Ó, esse aluno mesmo, ele só mexe aqui, ó, ele só consegue aqui. Então, ele mexe e passa um livro com esse dedo, ó. Então, se não for um papel duro para ele conseguir, ele não consegue utilizar o cartão a pasta de comunicação alternativa. E eu usava muito, né? E eu acho isso importante para aquele aluno não falante, que ele não consegue falar. Então, na própria carteira da sala de aula, aí tem banheiro, bebedouro, foto mesmo que vocês tiram, sabe, do ambiente. Tem ali
banheiro, beber água, o bebedouro, sabe? Quero falar, por favor. São alguns elementos que vocês podem tirar da própria, pode recortar de revista e colocar em cima, para ele poder se comunicar, levantar e falar com você. Claro que um material mais duro, mais fácil, que igual um material duro, por mínimo que ele mexa, ó, ele consegue passar, tá bom? Então, para que esse aluno consiga se comunicar, tá? E assim, você também tenha uma forma de estabelecer comunicação. Aqui é na aula de arte, ó. Pega a ponteira de aquele aluno, eu vou usar pincel e tinta. Então, já sabia que a aula ia ser isso, aí a professora, ele pegava, ele levantava, pincel, né? Ou mostrava para ela que queria o pincel, mostrava que queria a tinta, tá? São comunicações sem falar nada de maneira convencional, mas que acontece que dá certo, tá? Eu acredito que é isso. Eu queria deixar uma frase para vocês, tá? E reflexiva, para a gente estar conversando, tá? Que diz muito, né, sobre essa área. A educação especial é uma área que nos faz cada dia descobrir o novo, nos destabiliza o tempo todo, porque o jeito que eu ensino o meu aluno A, B, C não é o jeito que eu vou ensinar aquele outro com necessidades educacionais especiais. Então, nós temos que aprender a aprender sempre, tá bom? Esse aluno, ele é capaz de aprendizagem, sempre, por mais limitações que ele tem, tá bom? Então, eu queria deixar essa frase para vocês. Como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. Queria agradecer, Imagina, né? Queria agradecer essa manhã gostosa que nós tivemos juntos. Eu amo a educação especial, então para mim foi uma delícia. E que realmente eu possa ter contribuído com um pouquinho com o que vocês já sabem sobre educação especial. Prazer. lembrando que se você ficou com dúvidas, você pode enviar então o seu questionamento para o link que você está vendo aí na tela, bit.ly/fiquei com dúvida, você receberá a resposta então no seu e-mail, tá bom?